Fico muito feliz, né, em nome da ENEC, né, por esse convite. O professor Robson, do curso de jornalismo, né, coordenador, fez o convite para eu participar desse evento e poder estar aqui mediando. E como alumni, que eu sou também, né, fico muito feliz de poder estar aqui nesse momento para a gente fazer, né, essa conversa entre o mercado de trabalho e os nossos alunos, todos os alunos da nossa escola, né, que envolve tantos cursos e de várias frentes diferentes, né, e áreas. E temos uma convidada muito especial hoje, de uma área que eu gosto muito, né, que é o jornalismo esportivo. Então, né, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas é claro que a ideia é também fazer um bate-papo aqui que envolva todos os cursos da escola, né? Vou apresentar para vocês um pouco, né, um currículo muito breve da nossa convidada, depois já vou passar a palavra para ela, né, para a Liana. Nossa convidada, então, construiu uma carreira muito sólida na comunicação esportiva, reunindo experiências no jornalismo, na assessoria de imprensa, na comunicação institucional de grandes organizações do esporte brasileiro. Formada em jornalismo aqui pela Univale, até descobrimos aqui que fomos contemporâneos, né, durante a trajetória aqui na universidade. A Liana iniciou a trajetória dela na imprensa catarinense, depois integrou a equipe do Sport TV, participou da cobertura de eventos como Jogos Olímpicos de Londres, a Copa das Confederações da FIFA e Copa do Mundo também, né? Atuou também na comunicação da Nissan no Brasil durante o ciclo olímpico Rio 2016 e fez parte da equipe de comunicação do Fluminense Futebol Clube, com atuação voltada ao futebol profissional e também ao fortalecimento da comunicação do futebol feminino, né? Além dessa trajetória, ela também é criadora do projeto Mulheres no Esporte, iniciativa que promove a valorização e a visibilidade das mulheres no universo esportivo por meio da comunicação. Feita essa apresentação, passo a palavra para a Liana e também, né, vou pedir para os nossos participantes, se vocês quiserem ao longo da conversa irem fazendo perguntas no chat, vocês já podem fazer para lembrar, para não esquecer da pergunta, né? Já pode escrever ali no chat que a gente também lá no final do nosso bate-papo a gente abre espaço para perguntas, mas aí a gente já compila algumas perguntas aqui que já foram feitas. Então, boa noite, Liana. Muito obrigado por ter aceitado o convite da gente para participar aqui desse bate-papo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Adorei esse convite. Estou muito feliz de poder participar e compartilhar um pouco, né, da minha história, tanto na Univale quanto depois de formada, carreira, mercado de trabalho. Então, espero que seja um bate-papo bem legal. Bom, então vou começar falando, né, me apresentando mesmo, né? O Gustavo já fez aí esse início, essa introdução. Eu sou jornalista formada pela Univale, né? E depois, em 2015, eu fiz uma pós em marketing aqui no Rio, né? Eu moro no Rio. Eu sou gaúcha, mas já moro no Rio desde 2012. E aí, em 2015, eu fiz uma pós aqui na Estácio, em marketing. Então, são as duas áreas que eu atuo mais, assim, comunicação e marketing, né? E aí eu me formei em 2010 e ao longo aí de mais de 15 anos trabalhando sempre com comunicação, marketing, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, e sempre muita atuação também no esporte, né? Comecei no jornal impresso, mas em seguida já fui pro esporte. Um pouquinho de mim também, né? Eu sou gaúcha, mas fui morar em Balneário no final de 2006. E aí, em 2007, eu ingressei na Univale. Sou casada com o Bruno e sou mamãe do Bento, de quase 4 anos, vai fazer agora em setembro, e a Lívia, que fez 1 aninho agora em junho. Eu falei agora um pouquinho aí da apresentação, rapidinho, mas começar falando pela minha trajetória mesmo, né? Assim, como que eu escolhi o jornalismo esportivo. Eu sempre gostei muito de comunicação, de falar, de conversar, de contar histórias, de ler histórias. Então, meio que eu já estava determinada a fazer jornalismo. Pensei até no início, de repente, fazer letras, jornalismo, mas aí o jornalismo falou mais alto, assim, disse, não, eu lembro que eu pensava assim, eu quero viajar o mundo contando histórias. Óbvio que não aconteceu, né? Mas tudo bem. A gente sonha, né? E aí foi uma coisa assim, muito desse desejo de contar histórias pelo mundo. Acho que era uma coisa meio ainda, né, não surreal, assim, mas era um sonho distante.
E aí o esporte eu sempre gostei muito de esporte, sempre assisti muito esporte, futebol principalmente. E eu tenho memória assim de criança, de estar com meu pai, sempre após o almoço a gente sentava para assistir Globo Esporte. Então assim, eu sempre estive por dentro das modalidades e do futebol como um todo. Então, né, a paixão pela comunicação e pelo esporte foi meio que o definidor aí do jornalismo esportivo na minha carreira. E aí, em 2007, eu iniciei o curso, né, de comunicação social e jornalismo na Univale. E aí, algo que eu sempre... como eu gostava muito do que eu estava fazendo, do que eu estava aprendendo, a faculdade foi uma delícia para mim. Eu curti muito, assim, foi algo muito legal de fazer. Então, eu buscava principalmente aproveitar, né, os momentos em sala de aula. Eu também sempre trabalhei para pagar a faculdade, então, assim, era sempre uma rotina muito extensa. Eu fazia estágio de manhã na prefeitura, depois saía correndo, ia para o shopping, que eu trabalhava numa loja de moda no shopping, eu pegava o Praiana na frente do shopping para ir para a Univale, em Itajaí. Então, assim, durante o dia era corrido, eu não tinha muito tempo para estar estudando, para estar entrando a fundo no que a gente estava tendo no dia a dia. Então, eu buscava aproveitar ao máximo o ensinamento da sala de aula. Buscava ao máximo focar nas aulas como uma forma de absorver esse conhecimento, sabe? De aproveitar esse ensinamento dos professores no dia a dia. Então, isso eu lembro, assim, que eu aproveitei muito essa dinâmica da sala de aula, do professor estar ali, né, frente a frente. Então, foi algo que eu lembro que fez muita diferença para mim, que eu gostei muito de ter aproveitado, porque depois fez a diferença, assim, estava sempre tudo muito fresco na cabeça, então foi bom. E também eu tentava usar as atividades, os trabalhos que a gente precisava fazer, eu tentava justamente usar para aprender na prática, sabe? Por exemplo, precisava fazer na aula de assessoria de imprensa, de relações com a imprensa, a gente precisava criar um release sobre alguma coisa. Eu fazia sobre esporte, eu fazia, sei lá, sobre alguma ONG de esporte, algo voltado para futebol. Sempre tentava direcionar para a área que eu estava querendo fazer depois, né? Por exemplo, tinha aula de rádio, a gente tinha que criar um spot sobre alguma coisa, criar um programa sobre alguma coisa. Eu fazia sobre esporte, fazia sobre futebol. Então, assim, eu tentava direcionar dentro da sala de aula, usar essas atividades de campo para aprender na prática. E, inclusive, o meu livro-reportagem, o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso, foi um livro-reportagem contando as histórias dos bastidores dos estádios de futebol do sul do país. Eu fui até os 6 estádios que eu cobri, né? Eu fiz o Orlando Scarpelli, a Ressacada, aqui em Santa Catarina. Fiz Arena da Baixada e Couto Pereira, no Paraná, e fiz o Beira-Rio e o Olímpico, na época era o Olímpico ainda, em Porto Alegre. Então, a minha ideia era contar as histórias das pessoas que faziam as coisas acontecerem. O tio do churrasquinho, a pessoa do estacionamento, que cuidava do estacionamento, a tia que vendia o lanche ali na frente, o pessoal que limpava o estádio. Então, assim, foi muito interessante, porque eu fui, né, a esses 6 jogos, eu fui em um jogo, pelo menos, de cada um dos estádios, justamente para fazer, né, esse trabalho de campo, com gravador ainda, na época do gravador, gravando com a fita e tal. Gravador de fita, né? Eu Exatamente, a lembro dessa fitinha, daí época. ficava voltando a fitinha, escrevia, voltava, não tinha nada de decupagem aí, facilita muito mais, né? Não tinha inteligência artificial para decupar Não áudio na tinha, época, né? a gente dava mais trabalho. Mas foi bom, porque aí a gente relembrava, né? Então, assim, foi muito legal de fazer isso. Foi algo, assim, que eu gostei de botar algo em prática, botar a mão na massa, digamos assim. Não queria fazer só um trabalho por fazer, mas eu queria que tivesse uma experiência ali, sabe? Então foi muito bacana, eu gostei muito de ter feito isso e foi muito engrandecedor para mim durante toda essa trajetória na Univale, né? E aí, depois de todo, né, eu me formei e aí começa a minha carreira, né? Foi literalmente isso, eu me formei no sábado, né? Foi a festa de formatura no sábado, e na segunda-feira eu comecei a trabalhar no jornal A Notícia em Joinville.
Peguei minha malinha de Balneário e fui embora para Joinville, me mudei naquele dia. E aí comecei, então, a minha trajetória aí no jornalismo. Comecei no jornal impresso, né, no A Notícia. Eu já tinha estagiado na época da faculdade, assim, eu fiz um estágio pequeno, num jornal pequeno, e tive uma base de jornal impresso. Mas aí, lógico, né, um dos maiores jornais aí de Santa Catarina, e eu cheguei lá de paraquedas, uma vontade louca de aprender e de fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo assim, né? Nossa, uma redação, tudo acontecendo, hard news, o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso, né? Então, meti a cara e fui, fiquei observando muito as pessoas que trabalhavam ao meu redor, né? As pessoas que mais experientes e também os mais jovens, mas que já tinham uma bagagem, que já estavam há algum tempo. E aí fui criando essa casca, né, de aprender a escrever para o jornalismo, como, né, do jornalismo impresso, a linguagem, como contar a história, né, como caber dentro dali do tamanho certo para cada matéria. E aí foi uma experiência muito, muito grande, assim, para mim, logo de cara, sabe? Foi muito legal, gostei muito disso, dessa experiência. E aí acabou o contrato, porque eu estava cobrindo férias, licença, enfim, foi um período já um período pré-determinado. E aí, quando acabou, eu voltei para Balneário e fiquei naquela, bom, agora eu preciso ver o que eu vou fazer, eu quero ver o jornalismo esportivo, eu quero entrar nessa área. E aí eu comecei a mandar currículo para as empresas no Rio, em São Paulo, porque, né, em 2013 ia ter a Copa das Confederações no Brasil, em 2014 a Copa do Mundo, e em 2016 as Olimpíadas, né? Então eu sabia que as coisas iam estar acontecendo, principalmente Rio e São Paulo, que sempre são sede, né? E que tem toda a estrutura maior. Então fui atrás, comecei a bater porta de Facebook, na época era o Facebook, então ficava olhando assim quem eram as pessoas que trabalhavam, sei lá, trabalhavam no Sport TV, trabalhavam na Globo, trabalhavam na Record, trabalhavam na Band. Eu ia lá e mandava uma mensagenzinha dizendo que eu estava em busca de novas oportunidades, que eu precisava, né, saber para quem que eu podia mandar currículo, enfim, fui batendo na porta gentilmente. Muitas pessoas, né, ignoraram, óbvio, deve ter ficado perdido o e-mail lá na caixa, mas algumas pessoas responderam que iam tentar ajudar, outras responderam realmente que tinham encaminhado o e-mail, tinham encaminhado o currículo, gente que nem me conhecia. Então, assim, fui na cara e na coragem e no meio dessas fiz entrevistas, fui para Rio, fui para São Paulo, caí em pegadinha, cheguei no Rio para fazer entrevista e era um negócio de recrutamento que eu tinha que pagar para olharem meu currículo, enfim. Gastei dinheiro à toa, mas, né, faz parte do processo aí do que a gente vive nessa busca aí por realizar sonhos. E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar no Notícias do Dia, lá em Floripa, que era também um jornal impresso, e estava com uma vaga para editoria de esportes. Então, nossa, vou dar o sangue aqui, né? Era uma matéria, era para cobrir um evento de motocross lá em Balneário mesmo. Fui, fiz a matéria, mandei e passei. E aí já me mudei também no outro dia, fui para Floripa e comecei na editoria de esportes. Então aí foi a realização, né, de estar numa redação trabalhando com esportes, com várias modalidades. Aí fiz surf, fiz tênis, fiz Fórmula 1. E aí em seguida surgiu a oportunidade dentro do jornal de virar setorista do Avaí. Então foi uma oportunidade maravilhosa, que foi de fato quando eu, né, mergulhei aí no futebol. Cobria jogo, treino, coletiva, né? Chegada de jogador, saída de jogador. E aí foi maravilhoso, porque era algo que eu fazia com prazer, algo que eu gostava, que estava no meu dia a dia, que eu tinha o domínio. Então era a união aí da fome com a vontade de comer. Foi muito bacana. E também surgiu a oportunidade de ser setorista do Figueirense por um tempo, para cobrir umas férias também no pessoal. Então, também convivi com os dois times, né, de Floripa. Foi muito legal poder viver esse dia a dia, assim, na imprensa, né? Também observava muito os outros profissionais que estavam ali, né, tentando captar um pouco quais as perguntas corretas para a gente fazer, né, como a gente se portar, enfim, como mulher no futebol também, né, hoje em dia a gente tem muito mais mulheres trabalhando, mas naquela época, 2012, 2011, 2012, a gente ainda não tinha
tanta entrada, não era tão fácil essa entrada. Então, assim, eu tentava observar muito o trabalho dos colegas para eu entender como que eu poderia também, né, crescer dentro da profissão. E aí, numa dessas chamadas, uma dessas entrevistas, surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista para o Fox Sports, que estava chegando aqui no Rio de Janeiro, estava abrindo a sede e tal. E eu vim para o Rio, fiz a entrevista e foi muito legal. A pessoa que me entrevistou, ele disse: olha, Helena, a gente deve abrir, isso foi em fevereiro, a gente deve abrir vaga em abril. Mas provável que a gente vai chamar quem está aqui no Rio, porque, né, você está lá em Floripa, né? Aí eu fiquei nessa, voltei para casa e fiquei, e agora? Realmente, né, não faz sentido, por que ele vai chamar, né, me chamar se já tem gente aqui? Então, vou fazer minha malinha, vou partir para o Rio de Janeiro. E foi o que eu fiz, pedi demissão lá do jornal, com o coração na mão, né, porque era algo que eu gostava muito, que eu fazia muito, mas falei, preciso correr atrás do que eu quero, assim, né, vamos lá, bora para cima. E aí cheguei no Rio, e essa vaga do Fox Sports não abria, estava demorando, estava enrolada, e me chamaram no Sport TV. Aí peguei e fui, né, na maior das alegrias, assim, abriu a vaga, era uma vaga temporária também de 6 meses, mas podia renovar por mais 6, enfim. Fui lá, entrei com a cara e na coragem, e aí aquela coisa maravilhosa que é uma redação para trabalhar na televisão, no núcleo de reportagem, de produção de pauta, assim, do Sport TV, né, um dos maiores canais fechados. Então, também foi mais aquela coisa assim, meu Deus, olha onde que eu tô, né? Entrei, nem acredito, e foi muito assim, bem emocionada mesmo. E principalmente quando me mandaram ficar um tempo na redação do Globo Esporte. Então, aí foi a maior realização mesmo, né? Porque aí quando eu entrei naquele estúdio, assim, que eu via desde pequena com meu pai, eu tava lá dentro, trabalhando ali, foi, né, tipo, consegui, deu certo. E aí foi muito legal também, porque foi uma experiência bem diferente, né? A televisão é completamente diferente de jornal impresso, então também tive que aprender muito. Me senti ainda assim no início, eu sentia aquela guria do interior ainda ali, né? Tipo, numa cidade grande, então meio que foi desafiador, mas consegui, avancei, aprendi, tive algumas pedras no caminho, mas foi legal porque aprendi muito, participei das Olimpíadas de Londres, depois em 2013 da Copa das Confederações, em 2014 o auge, que era a Copa do Mundo no Brasil, né? Eu fiz parte aí em 2014 eu fui para a área de marketing, eu fui para o time de marketing, porque o Sport TV estava com uma programação de 24 horas no ar, para ficar 24 horas no ar com programação. Então eu fiquei numa outra área de produção também, mas mais voltada assim para o público. E aí eu cobri a parte dos programas matutinos, assim, era o Bom Dia Sport TV, que ficava no ar um bom tempo, naquela época que estavam ainda começaram a colocar os tweets, assim, como recadinho na tela, então eu selecionava os tweets que mandavam, enfim. Então foi muito legal, porque foram 40 dias seguidos de trabalho, imersos, assim, Copa do Mundo, vendo um monte de gente ali, ex-jogadores que estavam comentando, né, o pessoal ali, os grandes jornalistas. Então, assim, foi muito legal, muito satisfatório e uma experiência incrível. Foi maravilhoso. E aí, acabou, né, o projeto, acabou o contrato também. E aí fiquei nessa, o que eu vou fazer? Surgiram alguns freelances, fui para assessoria de imprensa, fiz mais algumas coisas em agência. E aí surgiu a oportunidade de entrar na Nissan do Brasil, que foi uma das patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Era a Nissan, Bradesco e Coca-Cola. Então, a Nissan, os Jogos Olímpicos, eles têm algo que eles não deixam as marcas usarem, né? Nada falando de Olimpíada, de ciclo olímpico e tal. E a Nissan, por ter os direitos, a gente tinha um prato cheio na mão para fazer acontecer muita coisa. Então, eu fiquei responsável pela assessoria de imprensa do time Nissan, que eram 31 atletas olímpicos e paralímpicos, patrocinados pela Nissan, e que a gente tinha esse objetivo de trazer a Nissan como fomentadora do esporte também no Brasil, né, através dos atletas, através de ações. A gente fez o revezamento da tocha,
junto com o automobilismo, quando lançava algum carro, tinha algum lançamento, alguma coisa nesse sentido, a gente levava os atletas também, então foi uma experiência incrível, né? A gente tinha um guichê dentro um stand maravilhoso da Nissan dentro do Parque Olímpico, a gente trabalhou todos os dias dos jogos lá, então foi uma imersão, né, assim, de todas as modalidades, convivendo com um monte de gente. A gente teve também um evento, uma ação da Nissan, fazia eventos, convidava atletas, ex-atletas. Então a gente estava assim vivendo, parecia que era uma realidade paralela de tão legal que era, sabe? Foi a gente trabalhou pra caramba, mas foi tão gratificante assim, foi tão divertido, foi muito bom, muito, muito legal. Bom, aí passando, né, essa euforia, foram 2 anos aí nesse time Nissan, 2015, 2016, né? Fechou o ciclo, tanto olímpico quanto paralímpico, no fim do ano. E aí também, né? Fiquei assim, agora acabou, né? O contrato, vamos, o que eu vou fazer agora, né? Aí comecei a procurar, dar uma olhada. Aqui no Rio é muito isso, assim, você conhece alguém que está em algum lugar. E aí um amigo meu que tinha trabalhado comigo na Nissan tinha entrado na comunicação do Fluminense. E aí ele me chamou, eles estavam montando um time de comunicação para atuar no Fluminense. E aí eu fiz a entrevista e fui aprovada. E aí também foi um mergulho no futebol do lado de dentro, né? Porque antes eu já tinha coberto por ser dentro da comunicação do clube, né? Então, foi também outra experiência diferente, né? Uma comunicação para falar do clube, então era bom que a gente só podia ficar falando só bem, né? Só elogiando, só coisa boa, então não tinha que ficar estancando crise. Mas o melhor de tudo foi trabalhar na cobertura de jogos, né? No dia a dia. Tipo, quando eu vim para o Rio a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu nem morava no Rio, fui conhecer o Maracanã. E eu cheguei naquele lugar maravilhoso, eu disse, gente, isso daqui é uma energia surreal, eu ainda vou trabalhar nesse lugar um dia. E aí se realizou, porque o Maracanã, eu moro perto do Maracanã, e ele virou, assim, tipo, né, minha segunda casa, porque o Fluminense jogava lá pelo menos uma vez por semana, né, a gente tinha jogos quarta e domingo, né, dia de semana, final de semana, e aí virou meu quintal de casa, né, eu cobria os jogos, eu fazia as reportagens, as matérias pré-jogo, pós-jogo, coletiva com técnico, cobria o dia a dia. A gente tinha os esportes olímpicos também no Fluminense, que a gente fazia. E aí foi, assim, muita matéria para o site, principalmente, né? A gente tinha um jornal interno também que a gente escrevia. E no final de 2018, a oportunidade de ingressar como assessora de imprensa do time feminino, que foi na época que tinha aquela imposição ainda da Conmebol, né? De o time masculino para competir, tinha criando o time ali, a gente do futebol feminino, a Amanda, e ela, né, foi minha parceira ali, a gente topou entrar nessa e foi muito legal, deu tudo muito certo, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana nesse início, assim, de entrada do futebol feminino do Fluminense, foi muito, muito legal, muito, muito gratificante também. Bom, e aí as coisas foram andando, eu fiquei 3 anos e meio no Fluminense, as coisas foram se encaminhando até que surgiu a oportunidade de eu ir para o marketing esportivo, que era trabalhar numa agência de marketing esportivo que atendia diversos clubes e diversas marcas do esporte no Brasil e pelo mundo afora, né? Eu entrei como coordenadora, aí eu resolvi ir para a End-to-End, que é essa agência de marketing, né, esportivo, que é literalmente de ponta a ponta, assim, né, dentro da agência, é todo um trabalho feito com qual é a campanha que você quer fazer, qual é o objetivo que você tem, e a partir daí, né, tem o pessoal de planejamento, de criação, os designers, os roteiristas, tem o time de vídeo, tem o social media, tem todo esse conjunto de pessoas trabalhando para botar a campanha na rua, né. Então, na End-to-End foi essa grande virada, assim, foram os meus últimos 5 anos aí trabalhando no jornalismo esportivo, na comunicação esportiva, atendendo. Eu comecei como coordenadora de conteúdo
e depois eu passei para líder de projetos, e aí atendi diversos clubes grandes, né, os maiores clubes do Brasil, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Santos, Atlético Mineiro. Cara, acho que a gente atendeu praticamente todos, assim, tipo, sempre tinha alguma coisinha. Se a gente não atendia o clube em si, a gente atendia, por exemplo, o BMG, que ele tinha o Vasco, o BMG, o Ceará, BMG, o Corinthians, BMG, o Atlético Mineiro, BMG. Então, de uma forma ou outra, a gente foi sempre costurando, fazendo campanhas, e eu acho que o principal do marketing esportivo, assim, o que eu mais gostei de fazer no marketing esportivo, que mais me deu prazer foi a gente falar além do esporte, porque ali a gente mostrava a emoção do jogo, a campanha que ajudou a achar crianças desaparecidas no Palmeiras, que ajudou a arrecadar donativos para as enchentes que o Grêmio e Inter se uniram. Acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu unir Grêmio e Inter por uma única causa, uma causa junta, né, dos dois, assim, que foi pelas vítimas da enchente de 2024. A gente fez também uma campanha recentemente agora para o Botafogo, por exemplo, que era do patrocínio que ninguém vê. As pessoas... foi inserido uma manchinha pequenininha na parte de trás das costas, e a cada jogo que passava, aquela manchinha aumentando um pouquinho, e ninguém reparava que tinha um pontinho preto ali. E isso era em alusão ao câncer de pele, né? Que é uma coisa que vai crescendo pequenininho e a pessoa não se toca. Enfim, a gente conseguiu fazer uma campanha gigantesca aí de conscientização do câncer de pele. Câncer de mama também já fizemos inúmeras campanhas. Então, acho que essa do Palmeiras que eu falei, é porque o Palmeiras tirou por 24 horas do ar o Twitter deles. E aí, quando eles voltaram, foi assim, imagina, você ficou 24 horas, imagina a mãe que tá com a criança desaparecida. E aí a gente estampou as crianças desaparecidas, e aí foi um boom, assim, crianças foram encontradas. Então, assim, acho que o principal disso é o lado social, da gente conseguir impactar vidas, não só pela emoção do esporte, mas também ajudando de alguma forma. Então, ver o meu nome lá fazendo parte de uma campanha, por menor que seja a minha ação naquilo ali, mas eu sei que teve, né, algo significativo, assim. Então, isso foi o que mais emociona. E para finalizar, um projeto que eu fiz, que também foi algo assim que me trouxe uma satisfação pessoal, foi na pandemia, em 2020. A gente estava, né, naquela coisa de lockdown, de ficar em casa. E eu pensei, cara, eu queria fazer alguma coisa, nem que seja para ficar de portfólio depois, umas entrevistas, né? Já que tá na moda aí ficar falando, todo mundo ficava fazendo live e tal, vou fazer umas entrevistas. Aí comecei a estruturar. Falei, cara, vou fazer um projeto de entrevistas com mulheres que fazem a diferença no esporte. Então, assim, foi também muito legal, porque aí eu pensei em 10 entrevistadas, depois surgiram mais 10, e aí entrevistei Daiane dos Santos, Bárbara Coelho, a Mariana da Fórmula 1, vários nomes, a Fabi do vôlei. Fui pesquisando, e lógico, nem sempre a gente consegue, né? Mas assim, foram 20 entrevistas no total que me deixaram assim, nossa, um legado, digamos assim, do que eu consegui passar como mulher no esporte e também trazendo outras mulheres. Muitas pessoas nem conheciam algumas das entrevistadas e que depois entenderam aquela história de vida e o quanto, né, fez diferença, né, as mulheres premiadas, enfim. Então, esse é um carinho aí que eu tenho pelo Mulheres no Esporte. Eu não consegui seguir depois com o canal, porque, né, a vida é tão corrida, né? A gente está sempre aí na correria, agora com 2 filhos pequenos, então. Então, foi um projeto que agora está pausado, mas quem sabe, né? Agora ano que vem tem Copa do Mundo feminina, quem sabe não dá certo, né? A gente consegue voltar aí com uma palhinha aí para o projeto. A Bárbara está compartilhando aí, quem quiser seguir, entrar lá, se inscrever, né? Mulheres no Esporte no YouTube. É interessante, já entrei lá, já sou um seguidor, já, já sou inscrito. Obrigada. É Bem legal porque legal. tem entrevistas da época, sei lá, tem a Aline Pellegrino, na época ela trabalhava na Federação Paulista e agora ela está na FIFA. Então, assim, sabe, as pessoas foram... A Natália Lara mesmo, ela era narradora,
nem era da Globo ainda, depois foi para a Globo, então assim, foi crescendo, a Sandra do vôlei, a Daiane dos Santos, a Emily, que é técnica de futebol, muita gente legal, assim, foi bacana. A Adriana, medalhista do boxe em Londres, muito, muito bacana. Bom, e é isso, assim, espero não ter falado muito, não ter cansado você. Tentei fazer um resumo aí, ser breve aí desse... Bom, o último slide que eu posso deixar de mensagem é que tem os obstáculos, né? Os obstáculos existem, mas não são os obstáculos que vão definir o futuro, que a gente, né, acreditar nos nossos sonhos, ter paciência, ter resiliência e principalmente, né, ir atrás, dar a cara, se tiver oportunidade vai e né, acreditar nos sonhos. Perfeito, Liana. Muito obrigado pelas palavras, pela tua apresentação. Uma carreira bem variada, né? Você atua em vários campos, isso é muito interessante. Claro que o esporte eu acho que sempre esteve ali, né? Desde a universidade, desde o teu trabalho de conclusão de curso. Inclusive, falando do teu trabalho de conclusão de curso, teve uma pergunta aqui do Lucas Santos. Ele perguntou qual foi o estádio que tu gostou de conhecer mais, assim, o que que te marcou mais dos estádios do Sul? Eu tive uma lembrança negativa do Couto Pereira, porque eu lembro que, poxa, imagina, né? Eu sem experiência, assim, sozinha, fui cobrir sozinha, né? E eu lembro que na época foi a Prof. Vera, me deu uma carta de recomendação da Univale para eu pedir, né? Entrar em contato, tal. E aí, quando eu cheguei lá, não queriam me liberar para eu entrar. Imagina, eu sozinha, não queriam dar acesso para eu entrar lá no estádio para fazer as coisas, assim. Aí tive que comprar ingresso. Fiquei pé da vida, porque, tipo, pô, sacanagem, né? No do Atlético, me receberam super bem, fui toda. Nossa, me levaram para conhecer o estádio, tal, toda uma atenção. E aí do Coritiba não foi tão legal, assim, não sei se eu falei com a pessoa errada, enfim, né? Não deu muito certo. Mas no fim deu certo, porque eu comprei o ingresso e entrei e fiz o que eu tinha que fazer. Tem uma pergunta aqui da Caterine, que acabou de aparecer aqui no chat, que ela tem o sonho de ser jornalista esportiva, mas sabe que existe, né, um certo preconceito ainda com a mulher no esporte, né, com essa atuação que você falou muito bem, já mudou muito, né? Hoje a gente tem narradoras, comentaristas, que eram espaços exclusivamente masculinos, né, que hoje a mulher vem tomando espaço, né? Que conselho você dá? E eu acho que isso, assim, é claro que a gente pode falar do jornalismo esportivo, mas a gente pode falar de todas as profissões, né? De todo mundo que está aqui da nossa escola, né? Que é uma escola variada de várias profissões. Acho que a gente pode falar um pouquinho da tua história, mas ela também se reflete em todos os campos, né? Essa questão do espaço da mulher, que ela vem, né, querendo ou não, galgando vários espaços que antes ela não tinha, né? Como lidar com isso, como enfrentar esses desafios, seja na profissão que for, né? Eu acho que a gente tem que estudar, que a gente tem que estar preparada, porque, assim, infelizmente, ainda tem essa diferença. Então, assim, para a mulher parece que nunca vai ser suficiente, sabe? Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente se preparar. E óbvio, né? Ser humilde, fazer amigos, ser amigos das pessoas, isso é importante, porque aí não vão te passar para trás, não vão te escantear. Então, estudar, sabe, ir atrás, acho que isso é importante, porque se você estudar, você estiver preparada, você vai mostrar que você sabe, você vai ser bem recebida. Então, em qualquer profissão, principalmente no jornalismo esportivo, que ainda tem, né, essa dureza aí na entrada, e que graças a Deus agora já está melhor, acho que a gente tá por esse caminho de estar sempre se atualizando, sempre estudando, que eu acho que faz a diferença, porque se chegar muito despreparada, vai cair, não vai dar, a gente, sabe, vai bater de frente com gente que vai querer passar a perna. Então, assim, se a gente estiver preparada, tiver conhecimento, saber quem são as pessoas que estão ao seu redor, ter um bom relacionamento com essas pessoas, dá certo. Eu sempre fui muito bem recebida, e eu lembro até, inclusive, no Fluminense, que a gente tinha um grupo no WhatsApp, que eu não sei quantos homens tinham, e eu era a única mulher. E, assim, todo mundo ouvia a minha opinião, perguntava a minha opinião. Então, assim, eu me sentia com voz. Mas não porque era meu amigo ou isso, mas porque realmente fazia diferença. Eu sabia do que eu estava falando, meu trabalho era bom.
Então, assim, acreditar no seu potencial, sabe? Acreditar no seu trabalho, porque não basta só, né, a gente ter essa vontade. Estudar e acreditar no seu trabalho que dá essa confiança para a gente seguir. Claro. Como é que tu percebe a tua trajetória dentro da universidade? Como ela te ajudou, né, a se preparar, igual tu falou, né? Porque tu falou que durante a universidade tu já fazia estágio, tu já buscava fazer trabalhos voltados para a área que tu queria atuar. Tu acha isso importante, assim, dentro da universidade, eu já marcar uma posição em alguma área que eu pretendo atuar e já ir me desenvolvendo dentro dela no período que eu estou aluno ainda da universidade? Claro que a gente, na universidade, a gente tem várias, né? Quer conhecer de tudo um pouco, eu acho que isso é importante também, né? Até para saber onde eu não me encaixo tão bem, onde eu me encaixo, enfim, né? Não, eu mesma também já voltei, fiz até umas matérias em publicidade também. Então, assim, Perfeito. eu acho que dentro da faculdade, né, que nem eu falei, assim, aproveitar o tempo da sala de aula é muito bom, vale muito a pena, porque a gente consegue extrair coisas que a gente não vai extrair lendo livro, lendo apostila. Agora, conversar, ter os exemplos de sala de aula, os próprios trabalhos, para qualquer carreira, né? Acho que vale. E o próprio estágio mesmo, eu estagiei em outras áreas que nem era em jornalismo, né? Porque eu precisava trabalhar, enfim. Tudo que eu podia aproveitar dentro da faculdade para ter, né, absorver esse conhecimento, para mim foi essencial. E eu acho que a faculdade também, ela te proporciona encontros como esse, tem outros fóruns, outras coisas que também valem a pena fazer, seminários, eu fazia seminários quando tinha... Eu tive também a oportunidade de, por exemplo, tinha um seminário em Floripa, eu tinha disponibilidade, eu ia. Então, assim, eu buscava cursos, eu buscava algumas outras coisas fora também. Eu tinha colegas que também gostavam disso, então a gente se reunia, às vezes reunia grupos, assim, para ir junto nos lugares. Então, eu acho que eram as oportunidades que iam aparecendo e a gente ia, sabe, entrando nesse ritmo, assim. Agora eu lembrei até de um documentário que tinha que fazer para a telejornalismo, que a gente fez um documentário sobre mulheres gremistas. Aí a gente foi para Porto Alegre porque a minha amiga tinha onde ficava, a dela morava lá, e aí a gente foi de ônibus para Porto Alegre, e aí eu levei a minha irmã foi a modelo do vídeo, aí a gente entrevistou a tia dela, e lá no estádio a gente entrevistou mais umas pessoas. Então, assim, cara, a gente fazia do limão uma limonada, sabe? A gente tentava aproveitar o máximo que a gente conseguia ali do, do ambiente, e se desse para sair um pouquinho, nossa, Floripa, a gente fazia muita coisa. Eu lembro que a gente fez uma matéria também, entrevistamos o Mário Sérgio, na época que ele era técnico do Figueirense. Não me lembro como que foi que a gente foi parar lá. Sei que a gente chegou na coletiva de imprensa do Figueirense, sendo apenas universitários, assim. Então, assim, muito legal. Mas, claro, né, oportunidade. Tem um negócio, nem sempre tu vai ter condição de ir para Floripa. Tipo, eu nem Claro. lembro como é que eu fui, mas eu fui. Então, assim, eu tentava aproveitar essas oportunidades, sabe? Perfeito. A Ana Júlia tem uma pergunta aqui no chat. Como é que tu construiu dentro da carreira? Acho que falou um pouquinho já, mas essa questão de confiança no teu trabalho, assim, né? Em alguns momentos tu falou, cheguei lá e às vezes estou numa empresa grande, né? Preciso também ver o que que meus colegas estão fazendo. Como é que tu foi construindo essa confiança dentro desses espaços, né? E também a questão da tua oratória, que eu acho que a parte da comunicação, seja em qualquer organização, ela é muito importante, né? De como se comunicar, não só dentro do jornalismo, né? Em todas as áreas, né? Mas como é que tu desenvolveu também esse teu poder de fala, assim, de comunicação? É, Bom, vou começar pelo final. Aham. Eu acho que eu sempre gostei muito de falar, então, assim, trabalho na faculdade, eu apresentava, eu gostava de falar por isso, porque é a oportunidade de você desenvolver, né, de ter esse lado. Então, assim, sempre que tinha oportunidade de apresentar, de falar, eu falava, e aí também eu acho que entra essa parte de confiança, de você dominar o assunto que você está falando, porque se você não souber do que você está falando, você pode pegar ali um slide, ler, vai te ajudar. Mas quando você tem, o negócio flui, porque aí você lembra do negócio, vai. Então, assim, acho que é muito ao natural. E eu acho que ser natural é
é o ideal nesse sentido, né? Da gente tentar ser como a gente é. Óbvio que eu mesmo agora, assim, que eu trabalho, que eu não trabalho com televisão, eu não sinto muito, assim, eu tenho sotaque ainda, né? Eu sou gaúcha, ainda tenho o sotaque, mas, por exemplo, aqui no Rio, muita gente às vezes pergunta se eu sou paulista, enfim, então, tipo, talvez o sotaque vá perdendo, vá se misturando, né, um pouco. E hoje em dia também, eu acho que a gente não tem mais, né, esse apelo que antes tinha, que ser sotaque paulista ou carioca, né? Agora a gente vê aí os repórteres lá do Nordeste falando com a entonação deles e fazendo reportagem. Hoje mesmo, ou ontem, eu vi a chamada da Libertadores na Globo, de alguém com sotaque do Nordeste, né? Libertadores. Então, assim, antigamente era algo impensado, né? Tinha que ser um padrão ali de fala. Então, acho que hoje está muito mais liberado para a gente ter a nossa identidade como a gente quiser. Então, acho que isso facilita para isso, né? Mas eu sempre fui muito faladeira, então treinava muito na TV também antes de fazer alguma coisa, no espelho. Por exemplo, tem uma matéria de telejornalismo, ia lá e ficava fazendo a passagem 500 vezes. Gravava e via se estava bom ou não. No Mulheres do Esporte mesmo, nossa, se for ver o primeiro vídeo e o último, tu vai ver a evolução, completamente diferente. No primeiro eu falo assim, nananã, tipo, baixinho. No último, que eu já tô ali, que eu já entendi o negócio, né? Claro, da metade para frente, digamos assim. Mas os primeiros são bem ruins, porque é a inexperiência, né, de estar ali falando, enfim. E aí depois de um tempo que tu pega a confiança e que tu vai, anda, né? E em relação a chegar nos lugares, assim, eu acho que também eu cheguei muito crua nos lugares, então eu tinha que buscar por onde aprender, né? Então, eu nunca tive vergonha de perguntar. Então, assim, isso aqui faz assim, isso aqui é assado, porque senão, também, se a gente tem medo de perguntar, a gente acaba cometendo erros que poderiam ter sido resolvidos se a gente falasse. Então, eu sempre perguntei muito, sempre pedi ajuda, nunca tive vergonha de pedir ajuda, na humildade, sempre fui ali perguntando, pedindo, observando, e tentando fazer também, sem medo de errar, né? Dar a cara, já tive matéria lá que o meu editor chegou e falou: Liana, isso aqui não tá legal. A matéria é para falar da Paula e da Hortência, e tu viajou, tu falou só do basquete, mas não falou delas, não sei o quê, não gostei, assim, tipo, uma cara braba, né? E tu fica o quê, né? Engole seco ali, tipo, tá, na próxima eu vou melhorar. Então, acho que vai muito disso, assim, da gente observar, né, o ambiente, observar as pessoas, quem está fazendo, quem está trabalhando, e pedir ajuda, perguntar, não ter medo de errar, que eu acho que a gente vai errar, né? Acontece, faz parte. Perfeito. Tem algumas gente falando que a tua palestra está sendo bem inspiradora para poder, né, poder ouvir falar você, alguém falando de mulheres no esporte, né, achou muito inspirador. Milena perguntou um pouquinho, tu trabalhou um pouco com Fórmula 1, como é que foi? Fiz coberturas só esporádicas, assim, aí em Floripa teve aquele desafio das estrelas, aí era o Felipe Massa na época, aí no Sport TV também a gente fazia algumas reportagens, assim, dos GPs, enfim, né, algo mais pontual, e aqui na End to End a gente atendeu a Stake, que era patrocinadora do Bortoleto, então a gente fez ações com eles lá, com entrevista coletiva com ele em São Paulo, cobriu o GP, mas não fui eu. Eu fiquei só na parte de produção de conteúdo, não consegui. Mas quem foi adorou, né? Porque foi um evento VIP, assim, maravilhoso, e pena que não deu para eu ir. Tem pergunta aqui também do Maicon, ele está falando um pouquinho dessa questão de muita gente achar que o jornalismo, acho que também por conta da inteligência artificial, não só o jornalismo, mas todas as profissões começam a ser um pouco colocadas em xeque, assim, né? Até que ponto essa profissão não é uma profissão ultrapassada, sendo que a gente tem uma inteligência artificial, enfim, né? Outras coisas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Como é que tu tem sentido esse impacto principalmente das redes, né? Essa nova sociedade que a gente vive, totalmente imersa, né? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Antes era o Facebook, depois virou o Twitter, começou a aparecer os tweets na Sport TV, né? Isso vem impactando não só o jornalismo, as profissões de uma forma geral, né? Queria que falasse um pouquinho dessas transformações que tu viveu também.
É legal, assim, né? Porque quando vai fazendo a regressão aí da carreira e tu vai passando as coisas, assim, que né, a gente já viveu. E essa semana também estava conversando com umas amigas minhas sobre isso, assim, que uma amiga minha está em transição de carreira e a gente estava falando sobre inteligência artificial, sobre as novas profissões, enfim. E aí eu me lembrei disso, assim, cara, antes todo mundo dizia que o rádio ia acabar, que o jornal impresso ia acabar. E eu acho que as coisas, algumas têm tendências a acabar, tem tendência a acabar, tem, mas tem outras que se transformam. O rádio, a gente virou o podcast, a gente escuta, não escuta o rádio, pode ser, mas escuta o podcast. Aqui no Rio é muito comum, o taxista só escuta rádio, por exemplo. Então, assim, não vai morrer o rádio agora. O jornal impresso é a mesma coisa, virou digital, né? Tá online. Então, assim, a gente vai ter jornalista ainda escrevendo, a gente vai ter gente fazendo matéria. Então, acho que ainda é muito a longo prazo essas mudanças que estão tendo. Eu acho que tem a tecnologia, que o ideal é a gente tentar usar a favor, né? Nesse sentido de trazer esse aliado para o nosso lado, né? De transformar as coisas, mas ao mesmo tempo não deixar passar para aquela linha assim do artificial, literalmente, né? De ser uma coisa humana. Isso que a gente faz, de tentar transformar o esporte em causas sociais, que vai impactar na vida das pessoas de alguma forma, não vai ser substituído, porque não vai ter a emoção da pessoa que está pensando, né, por trás ali da produção, da campanha, da criatividade. Então, eu acho que a gente tentar alinhar uma coisa a outra vai ser o caminho, assim, que eu acho que a gente vai seguir, sabe? Aham. O William perguntou nessas mudanças, o William fez uma pergunta aqui da mudança da transmissão de futebol, né? Porque hoje a gente está vendo uma grande parte da transmissão ir para o YouTube, né? E saindo um pouco da mídia tradicional. Como é que tu vê isso, assim? O que que tu acha dessas mudanças? Isso também é uma coisa louca, assim, né? Porque nem eu falei, quando eu cheguei no Sport TV era o auge, assim, Sport TV. E hoje em dia a gente vê aí, tipo, o Cazé dominando a transmissão da Copa do Mundo, um evento, né, que se fosse pensar antigamente, de falar assim, tu vai ficar vendo a Copa pelo YouTube, tu ia dizer que, né, não. Então, assim, a gente tem essa noção de que as coisas vão mudando, mas eu acho que é pelo bem, assim, né? Vem as concorrências, as pessoas vão ter que se aprimorar, vão ter que trazer profissionais capacitados, né? A própria Globo criou a GE TV para bater de frente com o Casé. Então, eles estão investindo nisso porque eles estão vendo que é um caminho que está seguindo. Acho que essas transformações também são bem, bem interessantes, porque ampliam quem se dá bem é o consumidor, né? Ampliam aí as opções para a gente escolher onde a gente quer ver, onde a gente quer, o que a gente quer ouvir. E aí também abrem outras oportunidades, né? Para surgir mais vagas para próprio mercado de trabalho também, né? Para ter essa. Hoje em dia a gente não, infelizmente a gente sabe que não basta ter o diploma para atuar como jornalista. Mas ter o diploma faz a diferença, porque você de fato é capacitado para aquilo. Então, assim, é mais um ponto, né, que você vai ter na hora de barganhar ali uma vaga, de mostrar o seu valor. Acho que essas transmissões também de YouTube também trazem essa interação com o público, né? A pessoa pode conversar, enfim, tá lá no chat, como todas as pessoas leem, e isso só aumenta também a forma como novos talentos surgem, né? As pessoas vão se soltando mais também, porque hoje eu vejo muito a própria Sport TV, as pessoas antes eram produtoras, hoje estão na frente da câmera como repórter, então isso é uma Aham. evolução, assim, as pessoas vão dominando várias áreas para conseguir atuar onde elas querem, sabe? Aham. Tu iniciou assim na universidade, já tinha essa ideia do jornalismo esportivo, né? O quanto tu acha que mas, né? Tu começou aqui e se lançou para o Rio de Janeiro. Inclusive o pessoal perguntou aqui quais foram as principais dificuldades em mudar de cidade, enfim, né? O que tu encarou ali, né? Que tu achou que foi mais difícil. Mas também o quanto tu acredita que é importante ter esse plano, assim, né? Tenho o meu plano de carreira, é isso que eu quero, o quanto tu tem que estar aberto também às oportunidades que aparecem ao longo da trajetória profissional.
Ai, gente, eu sou meio nômade, assim, eu já morei em 8 e 4 estados diferentes, então, assim, eu não sou nada pegada com lugar, assim. Eu sempre falo que eu sempre fui em busca do sonho, sabe? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e eu sabia que lá eu não ia conseguir trabalhar com jornalismo esportivo, não ia. Então, assim, quando eu fui para Balneário também, surgiu a oportunidade, eu fui para Joinville, depois fui para Floripa, e aí surgiu a oportunidade, eu vim para o Rio. Então, assim, eu sempre fui atrás de onde eu achava que poderia dar certo. E se não desse, eu sabia que eu tinha minha mãe, meu pai, que eu poderia voltar para casa deles se eu precisasse. Então, eu sempre, óbvio, quando eu mudei, eu não tinha filho, né? Não era casada nem nada. Então, assim, eu tinha essa liberdade de poder ir. Hoje, casada e com 2 filhos, eu não tenho como ficar, né, pensando em mirabolantes, ideias mirabolantes. Aí vou para cima, vou para baixo. Eu vou me contentar com o que tiver aqui no Rio de Janeiro, seja remoto, híbrido, mas eu não tenho condição de sair. Mas quando se é jovem e você tem essa força de vontade, você tem como fazer acontecer. Eu contei com muita ajuda também. Aqui no Rio também fiquei um mês na casa de amigos, minha amiga em Floripa ia de carro, ia de carona com ela. A própria faculdade mesmo, depois de um tempo, comecei a ir de carona com uma amiga minha que morava, uma amigona minha que morava perto da minha casa. Então, assim, abraçar as oportunidades, entender as coisas que estão acontecendo e dá medo, lógico, né? Dá medo de, poxa, e se não der certo, né? Porque eu acho que esse é o principal que a gente fica pensando, e se não der certo? E aí eu sempre pensei, se não der certo, eu volto, sabe? Eu vou ter minha mãe lá que vai me acolher, que vai me ajudar, eu vou me virar nos 30, vou procurar outro emprego, sabe? Já trabalhei em shopping, então, assim, se não der, eu vou me virar, eu faço o que eu vou dar um jeito. Mas não vou dormir com a consciência pesada de não ter tentado. Então, acho que vai muito da pessoa, assim, sabe? Do jeito da pessoa. Se a pessoa tem essa... Não tem esse receio de cair, levantar, né? Eu sou muito assim, tipo, vou tentar, se não der, parto para outra. Aham. E quando tu sentiu, em algum momento tu falou da especialização, né? Que eu acho que é importante também a gente tocar nesse assunto. Quando é que tu sentiu, assim, essa necessidade, né? De fazer uma especialização, de me especializar em alguma coisa mais específica na tua carreira? Essa questão de, assim, né? É claro que a graduação, ela Ótima dá... pergunta, Claro que ótimo é ponto, Gustavo. isso, porque a graduação dá uma Porque base, isso... mas às vezes, né? A tua carreira pede algo Não, a isso é mais, um né? ponto bem importante, assim, na minha carreira, porque foi logo ali no final da Copa do Mundo, acabou meu contrato com o Sport TV em setembro de 2014. E aí eu fiquei nesse, né? E agora o que eu vou fazer? Eu comecei a olhar as vagas, procurar e ver o mercado de trabalho, e eu via que tudo era voltado para o marketing. Era tudo muito na lista de marketing, não sei o que, marketing. Ou assim, era de comunicação, era de jornalismo, mas na descrição sempre falava marketing, babá. E eu fiquei, cara, vou estudar um pouco mais sobre isso. Comecei a pesquisar, vi que tinha uma pós, falei, vou fazer. Daí em 2015 fiz a pós e foi muito bom, porque eu fiz contatos, né? A pós foi um lugar que eu, além de eu aprender uma coisa fora da minha realidade da Univale, por exemplo, porque assim, eu não fiz, por exemplo, pós em jornalismo investigativo, jornalismo de alguma coisa. Eu fiz numa outra área que eu não tive sobre marketing na faculdade de jornalismo. Então, eu tentei aliar uma coisa a outra, né? Acrescentar algo a mais na minha carreira. Então, eu optei pelo marketing por isso e foi muito legal. Era presencial, então eu tinha contato com outras pessoas que eram de outras áreas, era gente de várias áreas também com esse mesmo objetivo, né? De se movimentar, fazer contato e também incrementar o currículo. Perfeito. E valeu a pena porque abriu, pelo que a gente olha pela tua trajetória, abriu outras portas, né? Eu acho que o Sim, importante sim. talvez é isso, né? A graduação te dá uma base, mas essa questão que a gente fala para os alunos em sala de aula também, olha, estudar é uma coisa que tu nunca vai parar de fazer e tu tem que estar aberto a essas possibilidades, né? Isso é a realidade mesmo, né? É igual o inglês, cara. O inglês é a mesma coisa, assim. Tipo, eu sempre fiz cursos, sempre soube falar, mas aí parava de fazer o curso. E aí, depois de um tempo, quando tu não usa, tu vai ficando enferrujado. Aí, na época, tinha que fazer entrevista em inglês, aí ficava aquela coisa, assim, tipo, e agora? Então, assim, é uma coisa que se conseguir estar estudando, ficar estudando, praticando, vale muito a pena também, né? Porque
Óbvio que tu não precisa estar sempre fazendo uma pós-graduação atrás da outra, fazendo uma Sim, especialização atrás da perfeito. outra, porque também é meio cansativo, né? Uhum. Tu tem que viver. E eu vivi muito Balneário Camboriú, nossa, eu amo, sou apaixonada por Santa Catarina, sempre que volto, minha família toda mora aí, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, então assim, eu amo voltar para aí, porque eu fui muito feliz aí, então eu volto para aí e tenho recordações maravilhosas. Então a gente tem que viver também, tem que ser feliz, né? Mas ao mesmo tempo não adianta, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? As pessoas estão se preparando, tem pessoas falando inglês fluente, então assim, tenta ir ter um intermediário que pelo menos vai te colocar aí na roda. Aham. A Marielle falou um pouquinho dessa questão do machismo. Marielle, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, né, de ter enfrentado isso. Eu queria falar um pouquinho dessa questão de como tu alia, tu falou que tem 2 filhos, né? Isso, né? Como é que isso está aliando a tua carreira profissional? Como é que tu tem lidado com isso? Que é outra coisa que as mulheres precisam lidar, né? Quando decidem constituir uma família, essa questão dos filhos, da vida pessoal, enfim, como é que tu tem trabalhado isso, né? Que dica você dá nesse sentido, assim, né? Isso é outra coisa que a mulher é muito exigida, né? Porque a gente tem que estar com a casa arrumada, com os filhos, né, organizados, tem que estar na moda, bonita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tem que ser uma ótima profissional. Então, assim, é uma exigência muito, né? Mas eu não me cobro tanto, não. Eu tento equilibrar os pratinhos, né? E óbvio que agora a prioridade sempre vai ser, né? Vão ser os filhos, né? Então, eles estão na escolinha, eles têm um horário que eu trabalho, eles ficam na escolinha, então eu consigo me dedicar a eles antes, na parte da manhã, antes deles irem, e aí geralmente, né, o trabalho eu tento marcar, home office, eu tento sempre fazer esse ajuste de horários para quando der 18 horas, que é a hora que eu vou buscar eles, eu também já acabei o trabalho. E aí depois tem a dedicação, né? Por exemplo, hoje foi uma manobra, né? Porque tive que pegar eles na escolinha, aí volta correndo para casa, arruma, vai fazer teste daqui do computador, deu erro no computador, caiu, não funcionou meu computador. Vai no E aí celular. meu marido ficou com eles, deu uma mamadeira para a Lívia, que ela tem 1 aninho, né? Para ela dormir mais cedo, botou ela dormir mais cedo, tadinha. E o Bento, ele ficou lendo historinha e tá lá fazendo brincadeira, enfim. A gente vai se virando, né? Mas realmente o trabalho de mãe é o que exige mais, assim, porque é 100%, né? A gente tá o tempo todo. E eu acho que tem que ter essa divisória, assim, também, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Tem pessoas, tem mães que pausam a carreira, que preferem ficar um tempo paradas, e que faz toda a diferença também para quando elas voltarem para o mercado de trabalho, vão estar renovadas, né? Então, acho que tem muito esse ponto, assim, da gente aceitar qual é a nossa realidade. Tá, diante do emprego, diante da família, o que tá fazendo, estou conseguindo exercer com excelência o meu trabalho? Estou deixando faltar alguma coisa para meus filhos? Então, acho que tem que ser muito isso, né? Esse equilíbrio da vida como um todo. Ter um momento de lazer, ter um momento de compromisso, no próprio trabalho também. A gente hoje vê tantos casos aí, né, de burnout, de pessoas exaustas, porque realmente estão num limite ali de ter que estar trabalhando exaustos né, no dia a dia. Então, acho que isso vai muito, assim, da gente pensar das prioridades, né? O que a gente tem... Eu, quando eu era mais nova, que eu não tinha filhos, eu fiz muito isso, assim, de trabalhar, dobrar, fazer hora extra, dar o sangue mesmo, vestir a camisa, como a gente fala. Hoje em dia, eu já tô mais, assim, pela qualidade de vida mesmo, sabe? Acho que eu já realizei alguns sonhos, já participei de algumas coisas bem legais, então agora eu dei uma desacelerada para conseguir exercer melhor meu papel de mãe, assim, que eu acho que é o que eu tenho lidado mais, tem exigido mais de mim, né? A criança pequena, principalmente, passa tão rápido quando a Aham. gente vê, assim, né? Então eu tenho esse privilégio de poder curtir com eles e aproveitar com eles também, e não deixar de trabalhar, né? E continuar trabalhando e fazendo o que eu gosto.
Sim. Alguém perguntou aqui, deixa eu voltar. Ah, o Bernardo Rodrigues tinha perguntado antes, de todas essas, né, de todas essas realizações que você teve, né, profissionais, teve alguma que te marcou mais, assim? Algum acontecimento mais marcante na tua trajetória? Eu acho que a Nissan como um todo foi muito legal, porque a gente fez muita coisa, assim, muitos projetos, todos focados, né, nos Jogos Olímpicos, e deu tudo muito certo. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram incríveis, foram sensacionais, assim, né? Deu tudo muito certo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente não sabia como que ia ser, questão de violência, né? A questão da cidade, transporte, e no fim foi maravilhoso, assim, deu tudo muito certo. Então a gente ficou, assim, foi uma realização, assim, sabe? Foi muito satisfatório. Final da Copa do Mundo, né? De 2014, você estava no Maracanã. Trabalhar com o time do meu coração, né? Viver o dia a dia do time do meu coração, ajudar a fazer campanhas para o meu time. Então, isso aí é surreal, né? Tu tá ali conversando com as pessoas, tu entrar lá, tu ser bem recebido, tu, né, viver o dia a dia do clube é muito bom. Claro, né? Final de campeonato, título, essas coisas, a gente também tá em loco, assim, trabalhando em loco. Acho que essas experiências ficam guardadas, né? Não tem como, assim. Mas eu lembro também, eu tirei foto com a Marta num evento da Nissan, que também foi assim, eu fiquei, e quando o William Bonner me deu bom dia, eu cruzei com ele no corredor e ele me deu bom dia, ou seja, ninguém ganha bom dia do William Bonner, só ganha boa Só boa noite, eu ganhei noite, bom né? dia. Verdade, Aí verdade. eu fiquei bom dia, assim, tipo, tinha acabado de entrar na Ah, Globo, passei por ele no corredor, eu, caraca, William Bonner. que legal. A Bárbara tem uma pergunta aqui também, que vai falar sobre a Copa do Mundo Feminino do ano que vem, né? Vai ser a primeira edição mundial realizada aqui na América do Sul, né? O Brasil vai ser o país sede. Na tua visão, o que que precisa acontecer para que o torneio seja mais, né, do que só um grande evento esportivo e realmente represente um ponto de virada aí para o futebol feminino no Brasil, tanto a questão da visibilidade, oportunidade para as atletas, tanto para os profissionais que trabalham nesse mercado, né? Eu acho que tem acontecido já, a gente tem visto. Acho que o futebol feminino precisa de apoio. Então, assim, precisa que grandes marcas patrocinem, precisa que tenham eventos, que tenha categorias de bases de qualidade. A gente está já com várias competições, né? Antigamente não tinha nada, agora a gente tem Copa do Brasil, tem Libertadores Feminina, tem o Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Então, assim, eu acho que o movimento já tem acontecido, tem se fortalecido, a gente tem crescido como um todo, e o apoio é o principal, assim, quanto mais a gente conseguir arrecadar aí de patrocínio, de investimento, acho que a palavra certa é investimento. Quanto mais investimento tiver no futebol feminino, mais a modalidade vai crescer e se desenvolver. Eu fico triste, assim, quando tem essa as pessoas não gostam de criticar e tal, mas, por exemplo, cara, a Marta foi 6 vezes a melhor do mundo, ela é do Brasil, ela é nossa, e as pessoas insistem porque ela não ganhou isso, porque não sei o quê. E, tipo, cara, não tem a carreira dela inquestionável, sabe? Mas, claro, o Brasil não é campeão do mundo. Ok, faz parte, né? Nem tudo se ganha. Mas eu acho que se tiver um investimento, se tiver essa força de vontade, a gente tem. Então, eu acho que a gente está a um passo aí de virar, sabe? De ter uma virada melhor. Acho que essa Copa do Mundo ano que vem aqui vai ter isso, vai atrair gente, vai ser legal e acho que vai quebrar um pouco, sabe? Esse preconceito, acho que vai diminuir um pouco. Tomara, né? Tomara. Sim, Tomara. eu até estava pensando quando eu fiz essa pergunta, porque a gente, pelo menos assim, do meu ponto de vista, né? Eu vejo que, por exemplo, na Copa do Mundo masculina, nossa, quando é o teu país que vai jogar, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas outros países também, tem liberação ali no trabalho, tem um monte de coisa, assim, é um evento que para realmente, né? Que aquece mercado e tal. Agora, da Copa do Mundo feminina, a última, por exemplo. Alguém viu se falar muito sobre isso? Assim, alguém jamais se cogitou, sabe, dar um tempo, nem que seja no trabalho, para poder assistir. Não, isso não tem. Então, eu acredito que, assim, duas coisas que eu acho que pode fortalecer. Uma já está acontecendo, que é isso que a Liana mencionou,
de ter essa visibilidade maior. A gente vê os streams também agora estão ajudando bastante nisso. Então, mas a TV aberta, eu acho que transmitindo já faz uma diferença gigante, né? Pelo menos assim, do meu ponto de vista. Esse, na verdade, eu acho que poderia ser o maior, mas também junto disso, pensando o que vai ser no Brasil, eu acredito que pelo menos para a gente isso pode ter um peso maior, assim. Espero, né? Acredito que vai, mas espero que a ponto, né? Que nem quando a gente fala ali das Olimpíadas, por exemplo, tem as Paralimpíadas, mas, né? É uma coisa agregada, parece. E o Brasil, Sim, o que tem ganhou de esse medalha, ponto também. Exatamente, a né? gente tem um potencial muito grande do Paralímpico, né? E assim, tem vários esportes que são as mesmas modalidades ali, né? E realmente não tem também não tem esse investimento, também não tem incentivo. Então, acho que tudo parte desse princípio, assim, sabe? De ter esse incentivo, de ter patrocínio, de ter as pessoas movimentando. Tem que movimentar, tem que chamar, tem que colocar, mas eu não gosto, não sei o que lá, então não vê. Mas, assim, é um evento esportivo, o Brasil vai jogar, sabe? Tu não vê a categoria de base. Não, não vê, então. Vamos começar a apoiar, vamos ver um dia um jogo. Tem jogos do Daria, assim, sabe? Não vai tirar pedaço. Mas eu gosto do esporte como um todo, então já cobri também categoria de base. E cada coisa, né? Jogo feio, jogo ruim. Copa do Mundo é nível lá em cima, né? São seleções que estão ali em desenvolvimento. Os caras têm Chelsea, Barcelona, os caras têm time e as brasileiras estão jogando nesses times. Então, assim, vamos dar uma olhada com mais carinho, vamos valorizar o que a gente tem dentro de casa, vamos torcer para o Brasil ser campeão, sabe? Claro. Eu acho que a gente está caminhando para o encerramento, isso, Bárbara? Isso. Eu só ia aproveitar uma pergunta ali que o Vinícius fez, Claro. mas é uma que eu já ia te fazer antes, no sentido de como é que tu vê essa questão das críticas? Claro, né, quando a gente se expõe, o jornalismo, enfim, sempre vai ter. Mas além de ser no esporte, mas como mulher, tu sente assim que o ataque é um pouco mais pesado nesse sentido, assim, das críticas? Do meu ponto de vista, eu vejo que ele aparece com, não sei, com um sentimento mais negativo de quando é um repórter homem, um jornalista homem, né? Que é assim, tal, passou. Agora, quando é mulher, parece que o negócio fica... Qual que é a tua percepção desse sentido? Infelizmente é assim, ainda tem uma coisa direcionada mesmo por ser mulher. Tem a ver com gênero, sim. E aí também, sabe, é difícil, assim, várias vezes eu vejo algum post, alguma coisa que tem aqueles comentários, né? Ah, vai lavar uma louça, tipo, falando da profissional, enfim. Eu acho que é triste, né? Porque essas pessoas não têm, sei lá, não sei se são ignorantes a esse ponto, porque acaba ofendendo a pessoa e não a profissional, sabe? Então, acho que passa do limite do aceitável por isso, porque assim, não é uma crítica, porque, por exemplo, eu não gosto da mulher narrando. Ok, mas assim, não quer dizer que ela não esteja fazendo o trabalho dela bem. Você pode não gostar do tom de voz, mas o trabalho dela, quantos narradores horrorosos tem aí e ninguém fala, sabe? Então, assim, eu lembro que eu entrevistei a Renata Cordeiro, ela trabalhou no Fox Sports, e ela falava muito isso assim também sobre aparência. A mulher, para trabalhar na televisão, ela tem que ser magra, alta, né? Isso e aquilo, bonita, tem que ter um sorriso. Os caras é um cara barrigudo, careca, cheio de dente torto. Então, assim, qual que é o critério? Sabe? Qual que é o critério? Por isso que eu falei antes, assim, a gente tem que estudar muito mais, a gente tem que se preparar muito mais para conseguir chegar perto e conseguir alcançar o lugar, sabe? Então, por isso que a gente tem que se preparar, tem que estudar, para quando virem com críticas, a gente falar, olha, o meu trabalho está sendo bem feito e ter essa confiança de ver que, óbvio, né? Se tem alguma coisa que tem que ajustar, por que não ajustar? Né? Críticas, acho que servem para construção também. Mas quando parte para ofensa pessoal, assim, é inadmissível. É triste, né? É Parece que triste, tudo que
Tudo que a gente tem que Fazem fazer, para né? ofender, né? E aí é feio, Sim, não combina, sabe? quando a O gente esporte é compara. algo é um lugar de alegria, um lugar de emoção, né? Que a gente está ali para viver ali, para sorrir, para chorar, de acordo com o que está acontecendo no momento, e não para ser ofendido, né? Tá fazendo seu trabalho e ficar recebendo ofensa, né, pessoal. E tudo que a mulher faz tem que fazer o dobro, o triplo de melhor, parece, né? E como é que tu lida assim É um com. esforço, né? Eu imagino que não é simples, não é fácil, né? Enfim, mas como é que tu lida com essas críticas quando tu, assim, tu consegue hoje, né, já tendo essa experiência toda, consegue se separar? Não, realmente isso aqui é gente que não tá sabendo, só quer ofender mesmo. Isso aqui, ó, realmente, esse é um ponto que talvez possa pensar sobre. Tá sendo mais fácil depois de experiência ou ainda tem casos assim que tu sente o peso assim? Eu acho que vai muito do momento, sabe, de cada pessoa, porque a pessoa tem que estar muito bem mentalmente, eu acho, para entender o que está, né, acontecendo, receber isso e não se afetar, porque senão pode ser algo que destrói a carreira mesmo, né? A pessoa desiste, né? Vai ali, cansa, né? Então eu acho que tem que ter uma preparação para isso, tem que estar com o mental muito bom para conseguir separar de fato, né? O que é construtivo e o que é ofensa. E tem que ter também esse crescimento de exemplos, né? Como você, por exemplo, a gente, por Sabe, exemplo, assim, tipo, nem sempre a gente vai estar de bom humor, às vezes a gente vai estar com raiva, tá, que é isso? Vai e querer às vezes a fugir. gente Então ainda tem que ter isso, né? Tem que se manter plena. e lembra de uma outra mulher assim que também que tem esse tipo de exposição, pô, mas também passou por aquilo, não, ela conseguiu, eu vou conseguir também, sabe? Essa inspiração que é o que a gente busca também na Semana Sim, Mundo, de isso é forma geral, muito mas legal, assim, que a gente eu tenho visto muito, assim, essa rede de mulheres apoiando mulheres, porque os homens podem pensar que é besteira, mas é porque eles não passam isso, assim, eles não vão entender, porque para eles é tudo mais tranquilo, sabe? Ele só vai chegar lá e vai fazer o trabalho dele, e a gente não. Se a gente fizer isso aqui errado, vão dizer que foi, não. Mas se foi o cara, não, o cara é isso. Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas estão se apoiando, que não tem mais. As mulheres estão se apoiando, estão juntas por esse propósito de não deixarem a outra cair. Eu tenho visto muito esse movimento, assim, principalmente nas redes de apoio a essas mulheres, de combate assim a esse tipo de violência mesmo, né? Podemos falar assim, Misoginia porque mesmo, acho né? que as pessoas têm que entender, acho que as pessoas têm que ter um entendimento, sabe? Não é mimimi, realmente é ofensa, assim, a pessoa tá ali trabalhando, não precisa estar isso, sabe? Então, eu vejo muito isso, porque um canal vai botar a mulher narrar porque tem que ter a cota, porque vai isso, porque vai aquilo. Não, é porque mulher também gosta de narrar, sabe? Mulher gosta de jogar futebol, mulher gosta de jogar vôlei, e a gente tem capacidade para tal. Perfeito. Queria só, a Bárbara falou que a gente precisa encerrar, né? Queria só deixar aberto espaço, né? Te agradecer em nome da Univale, em nome da nossa escola, agradecer o teu aceite aqui por estar com a gente, né? Várias pessoas no chat agradecendo a tua palestra, se inspirando em você, né? E aí eu queria deixar aberto para você falar, né? Enfim, dar o teu recado aí para os nossos alunos da nossa escola. E muito obrigado pelo aceite aí, pelo aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, desculpa aí se eu falei demais. Nada, foi ótimo. Foi um prazer participar, tá? Adorei. Pena que não dá para ficar falando mesmo, né? Vendo as pessoas ali, conversando, porque conseguir conversar com todo mundo muito mais gratificante, né? Mas assim, quem quiser falar comigo lá no Instagram, meu Instagram é fechado, né? Porque eu tenho criança pequenininha, mas aí me manda mensagem lá que eu abro, a gente conversa, se precisar de alguma ajuda, Perfeito. alguma coisa, tem meu e-mail também, então podem entrar em contato se tiver dúvida, quiserem alguma ajuda, alguma coisa que eu puder ajudar. Foi um prazer participar, espero que tenham outras oportunidades aí, quem sabe pessoalmente também, né? Claro. E aproveitem esse espaço da faculdade, façam isso, sabe? Curtam muito as aulas, falem com os professores, tentem fazer os trabalhos já na área que vocês querem trabalhar, porque eu acho que isso
com certeza ajuda a deslanchar ali, né? Quando você for fazer, né, no mercado de trabalho, você já vai ter um pouquinho do aprendizado da faculdade. Então, acho que isso aí fica uma mensagem de incentivo. Quem sabe a gente se veja ano que vem com a Copa Feminina. É verdade. Nos estádios. Rio, vamos nos encontrar nos estádios. Os backstage. Aqui no Rio, com certeza eu vou. É verdade. Perfeito, então. A FIFA está com várias vagas abertas aqui para o Rio de Janeiro. Quem sabe até me inscreva para trabalhar lá. Opa, viu? Ó, pessoal, dá uma olhada lá, vai que vocês conseguem. Exato, ó. Entra no LinkedIn da FIFA, tem lá da Copa do Mundo do ano que vem, tem um monte de vaga. Perfeito. Liana, muito obrigada mais uma vez pelo teu aceite aqui, o pessoal tá elogiando bastante, né? Como eu já tinha certeza que ia ser inspirador, né? Mais uma confirmação. Então tá. Obrigada mais uma vez, pessoal. Boa noite. Valeu, obrigado, Liana. Obrigado, Bárbara. Boa noite, pessoal.